O que você faria se você tivesse uma doença e tivesse um remédio na farmácia que pudesse curar essa enfermidade? Pois é, Deus providenciou para nós um remédio para a doença chamada pecado, e não está na farmácia. A história dessa redenção está na Bíblia. Eu convido você a estudarmos esse tema, perdão e salvação. Olha, na última semana nós aprendemos um pouquinho sobre o pecado, como ele entrou, o que ele causou, qual a consequência, e fizemos no final do estudo um link com o tema de hoje. Existe um problema chamado pecado, mas existe uma solução chamada Cristo. Eu quero retomar o tema da última semana, apresentando aqui com vocês o texto de Romanos 5,19, ok? Abra sua Bíblia aí. Romanos 5,19, diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Oh, glória a Deus! Que promessa extraordinária! Quer orar comigo para aprendermos esse assunto? Senhor Deus e Pai, obrigado, porque providenciaste um substituto, alguém que pode trazer para nós a salvação. Permita que o estudo de hoje nos ajude a compreender claramente esse propósito e esse tema na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, esse texto aqui, ele tapa a boca de muitos argumentadores. Do tipo assim, o que é que eu fiz para ser pecador? Eu não fiz nada, eu já nasci doente, já nasci pecador, eu não pequei, foi meus pais que pecaram. Pois é. Tanto quanto a culpa do pecado está em Adão e Eva, a culpa, entre aspas, da salvação está em Cristo. Ou seja, você não fez nada para nascer pecador e também não precisa fazer nada para ser salvo. O pecado que Adão e Eva aceitaram praticar é o pecado que Jesus não aceitou praticar. Ou seja, a desobediência de Adão e Eva foi substituída pela obediência de Jesus. Então, o texto diz assim: assim como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, então, por que eu sou pecador? Ah, tá, porque Adão e Eva pecaram. Aí o texto diz assim: assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, assim, como é que eu vou me tornar justo? Por intermédio de Cristo Jesus. Entenderam? Então, nós temos aqui bem definido o modelo, a causa, a razão pela qual nós somos pecadores e o motivo pelo qual nós podemos nos tornar justos. A questão não envolve eu e você, envolve o pecado original e a solução da parte de Deus para esse pecado. Adão e Eva pecaram, nós sofremos as consequências. Você podia dizer assim, eu não tenho culpa nenhuma. Realmente você não tem culpa da natureza pecaminosa. Uma criança, me perdoe, me permitam essa comparação, mas é muito pálida para você entender. Uma criança de pais aidéticos que vem a nascer com AIDS, ela não tem culpa. É uma consequência natural da enfermidade dos seus pais. Coloco aqui AIDS como uma metáfora ao pecado, ok? Não entro na questão da ciência e nem sei se procede, de fato, se uma criança pode nascer contaminada. Mas é a metáfora. Eu quero que você entenda o seguinte. Em suma, nossos pais pecaram e os filhos nasceram pecadores. Na perspectiva dos filhos, eles não têm culpa nenhuma, nasceram infectados. Eu não posso dizer que uma criança que nasça com AIDS tenha culpa por isso, se seus pais é que pecaram, se seus pais é que tiveram a enfermidade. Fazendo a metáfora e a analogia aqui. Entenderam? Claro que eu faço isso com todo respeito às pessoas que passam por essa enfermidade, que seguramente, graças a Deus, já tem solução e cura. Então, vejam só, dentro dessa premissa é que Deus coloca esse texto, assim como por causa de um homem vocês pecaram, então vocês dependem de um ser para se tornar justo. Isso aqui também é um negócio, uma espécie de tapa-boca. Eu não fiz nada para pecar, então eu só preciso aceitar Jesus para ser salvo. O pecado é a doença, Jesus é a cura. A minha pergunta para você no início desse estudo, e se esse fosse o único remédio para o problema do pecado, você aceitaria tomá-lo? Me parece ficar claro no texto que a solução para o problema ocasionado por Adão e Eva é só uma medicação, chamada Cristo Jesus. Quer ver? Vejamos. 2 Coríntios 5,21. 2 Coríntios 5,21. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja,
Cristo se fez pecado por nós, ele tomou para si a nossa dor, a nossa culpa, alinhou com ele diretamente a consequência do pecado, por isso que ele morreu na cruz do Calvário. A morte que eu merecia, o cordeiro, aquele do holocausto, Levítico 1, capítulo 1 ao capítulo 7, dê uma olhada lá, esse cordeiro, que representava Cristo, morria no meu lugar. E o verdadeiro Cordeiro de Deus veio, morreu no nosso lugar. Ou seja, a culpa pelo pecado, Cristo tomou para si. Como é que começou esse processo? Vamos ver aqui. Mateus 1:21. Abra sua Bíblia aí. Lembrando a você que quando precisar conversar conosco sobre algum tema da Bíblia, use esse e-mail que está aparecendo aí na tela. Anotou aí? Dê uma olhada. A Bíblia ao ponto, @gmail.com.br. Estamos disponíveis para dialogar, conversar e mandar algum material complementar para você, ok? Vamos lá, Mateus 1:21. Olha o plano de Deus para a salvação da humanidade. Falando de Maria. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Veja, Jesus já nasceu com um propósito. Ele se fez carne e habitou entre nós. São João 3,16. O que é que motivou essa dádiva de Deus para conosco? São João 3,16. Abre aí sua Bíblia, vamos ler juntos. Esse texto é bem conhecido. Alguns têm de cor já. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Preste atenção que já começamos a agregar um ponto importante no nosso estudo. Adão e Eva pecaram. Deus deu Cristo como solução, ok? Agora o texto diz que Deus deu porque amou o mundo de tal maneira. Então o ato de Deus ter dado seu filho, seu único filho, lembra da história de Abraão e Isaac? Eu toquei nesse assunto na última lição. Jesus disse, olha, vai lá, pega Abraão, pega teu filho, o teu único filho, Isaac, e oferece um holocausto. Isso é uma tipologia interessante. Nós estamos vendo ali um Deus que pediu para Abraão oferecer o seu filho. E na hora que Abraão ia matar o seu filho, a mão de Deus segura, a mão de um anjo segura o cutelo de Abraão e diz, não mate o rapaz. Agora eu sei que você não me negou o teu filho, o teu único filho. E naquele ato, se você voltar para a história lá de Gênesis 22, que é a história de Abraão, você vai ver que Deus providenciou um cordeiro que morreu no lugar de Isaac. Essa é a história da salvação na pessoa de Abraão e Isaac. Ou seja, Deus ilustrou para a humanidade como ele faria conosco. Então, Abraão, tipologicamente, que é representando Deus, Isaac representando Cristo. E aí, Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ele ofereceu o seu Filho para morrer. Então, ali estava a figura de Deus, Isaac representando a figura do pecador, que merecia a morte. Mas no ato da morte do pecador, Cristo se apresenta como o Cordeiro de Deus e ocupa o lugar de Isaac. Legal essa tipologia, né? Ficou claro para você? O cordeiro, a ovelha, tomou o lugar de Isaac. Isaac, que deveria morrer por ser pecador, tem a sua vida salva por Cristo, o seu Salvador. Então, essa história desenhada na pessoa de Abraão e Isaac, ela se replica nos nossos dias. E quando Jesus foi apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali estava a solução para o problema do pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8, vamos voltar para Romanos. Romanos 5,8 tem uma declaração importante sobre isso também. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ele era a solução para nós, pecadores. A sua morte na cruz do Calvário. Bom, a questão é que o pecado na vida do crente, ele gera um conflito natural. Porque nós conhecemos, veja, nós conhecemos o remédio, nós temos uma doença, conhecemos o remédio. E vivemos o conflito de manter-se saudável na vida cristã. Esse é um desafio. Ou você não conhece alguém que tenha tido uma enfermidade, tomou o remédio e continuou bebendo. Ou você que não conhece alguém que tenha tido uma enfermidade ocasionada pelo cigarro, foi curado e depois voltou a fumar. Existem pessoas assim. Elas têm dificuldade de lidar com o tema da salvação, da vida, porque querem fazer a sua própria escolha, a sua própria vontade. Então a nossa natureza pecaminosa, ela milita contra a natureza que Deus quer que nós tenhamos. Por isso que o estudo da Bíblia, que aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, gera em nós um compromisso de mudança de vida. O batismo é essa renovação de vida.
é esse conserto de vida. E quando eu aceito Jesus como meu Senhor, eu sou batizado. Então, diante desse quadro de conflito, como é que a Bíblia descreve a vida do cristão e a sua luta contra o pecado? Vamos ver? Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas 5, depois de Coríntios, tá? Gálatas 5, 16 e 17. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Paulo coloca aqui o nosso querer como a nossa tendência natural da carne. E é isso mesmo, nossas vontades pessoais. Elas militam com a vontade de Deus, porque se tornar um cristão hoje é deixar de seguir nossos próprios interesses para seguir os interesses de Deus. Isso é o cristianismo. Então, quando nós conhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e nos rendemos a Ele, aceitando o seu sacrifício, a sua morte, Ele é o remédio para o nosso problema, entendeu? Quando você vai à farmácia e compra um remédio para a sua doença, você está exercendo uma fé de que aquele remédio pode curar e restaurar você daquela enfermidade. Você toma um remédio. Assim, na vida cristã, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estamos vivendo essa experiência. Nós vamos a Ele, aceitamos a Cristo e passamos a viver uma nova vida com Ele. Agora, se eu tomei o remédio para me curar de uma doença, não é lógico eu continuar praticando coisas que me levem à mesma doença. Por isso que é nova vida. Aceitar a Cristo é você sair da condição de pagão para a condição de cristão, em um aspecto assim, bem geralzão, entendeu? Sai da condição de pagão para a condição de cristão. Você passa a seguir a Cristo. É uma nova vida, um novo caminho, uma nova jornada. Mas existem conflitos, como esse que eu coloquei aqui. Olha outro conflito. 1 Coríntios 10, 13. Volta um pouquinho aí. 1 Coríntios 10, 13. Diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Esse é o verso 12. Agora o 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha, tentação não é pecado. Tentação é a oportunidade que Deus nos dá para evidenciarmos a quem de fato nós amamos. Foi assim no Éden. Eva e Adão não pecaram até que tomaram do fruto e comeram. A tentação faz parte do processo, para que eu possa exercer a livre escolha. Entenderam? Agora, veja só. Deus sempre dá um escape. Nada é permitido, nada acontece sem a permissão de Deus, e quando Ele permite, é na medida que podemos suportar. E quando for forte demais, Ele dá um escape. Essa é a segurança de que a gente só entra em condição de pecado por uma escolha nossa. Preste atenção. Uma coisa é eu nascer doente, outra coisa é eu não querer tomar o remédio. Eu vou continuar com a minha natureza enferma. Agora, outra coisa é você estar doente, tomar o remédio e voltar a praticar coisa errada. Aí não faz sentido você ter tomado o remédio. Por isso que essa experiência de nova vida, ela está muito inserida no processo da salvação. Você tomou o remédio, viva de forma diferente agora. Você aceitou a Cristo, viva de forma diferente. 1 João 5, vamos lá para o finalzinho da Bíblia. 1 João 5, versos 4 e 5, diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Essa é a vitória. Nós não precisamos ficar e continuar na condição de pecador. Veja, a natureza pecaminosa nós herdamos, mas pecar não é uma herança. Pecar é uma escolha. Vou repetir. A natureza pecaminosa nós herdamos. Agora, pecar não é uma herança. É uma escolha. Jesus Cristo morreu para nos livrar do quê? Jesus Cristo nos entregou sua vida na cruz do Calvário para nos livrar dessa natureza pecaminosa. Quando Ele voltar, aqueles que viveram na prática da verdade e da vontade de Deus estarão com Ele no céu e serão transformados. Aí a nossa natureza será restaurada plenamente por ocasião da sua vinda. Mas até lá, enquanto eu cometer pecado, existe um remédio. Cristo Jesus. Então, o tema de hoje, que fala de perdão e salvação, ele parte do princípio de que primeiro você precisa querer tomar o remédio. Senão, como vai ser curado?
1 João 5, 4 e 5 confirma isso. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, vence o pecado. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, outro texto que quero apresentar para vocês é Apocalipse 21, verso 27. Ele nem precisaria entrar agora, esse texto, mas eu vou apresentar para mostrar logo o final dessa narrativa bíblica sobre esse tema. 21, verso 27, diz assim, falando da Nova Jerusalém, que Jesus foi preparar para os salvos. Porque eu falei de salvação agora há pouco, lembra? O corpo glorificado, sem pecado, mudança de natureza quando Jesus voltar. Pois é. Nela, na nova terra, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, já aprendemos quem é um mentiroso, já aprendemos. O mentiroso é aquele que diz que ama Deus e não guarda seus mandamentos. Esse é mentiroso. Aquele que diz que conhece Jesus e não segue Jesus, também é mentiroso. Nele não está a verdade. E o mentiroso não vai para o céu. Agora, o ponto-chave aqui, que a gente precisa entender nesse momento, é que no céu não vai entrar nada contaminado. Então, no céu não entra pecado. Se não entra pecado, não entra pecador. Sendo assim, como é possível me preparar para o céu? Aí eu finalizo o estudo agora indicando algumas passagens da Bíblia para que você entenda qual é a solução para o pecado e como você pode se livrar desse pecado. Primeiro, 1 João 1,8. Vamos lá? 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Acabei de falar do mentiroso, né? E a Bíblia está dizendo que nós somos mentirosos quando a gente diz que não temos pecado. O primeiro ponto é você admitir que tem pecado. Pronto. Você é um pecador. Admita que está doente. Senão, para que vai me servir o remédio? Se você não admitir a sua condição de pecador, você não precisa de Cristo. Só que na condição de pecador, você não entra no céu. E nós já aprendemos aqui no segundo estudo, você pode até voltar aí na playlist e ver. Se você não vai para o céu, o que é que resta para você? Não resta purgatório, não tem purgatório. A Bíblia não fala de purgatório, fala de inferno. São dois grupos, o cordeiro vai para o céu e o cabrito vai para o inferno. Nós já aprendemos isso. Não tem purgatório. Muito bem. Vamos ver aqui, então, essa questão da solução para o problema do pecado. Primeiro, admita que você é um pecador. Agora, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Que coisa legal, né? Admita que você está doente, confesse que você precisa dele, do remédio. Confesse os seus pecados. Jesus pode perdoar e purificar você de todos eles. Amém? Diga amém. Muito bem. Atos 3,19. Esse texto aqui é legal porque tem a ver com uma pregação poderosa de Pedro por ocasião do Pentecostes. E depois dessa pregação, Pedro vai ao templo e aí tem uma outra situação em que ele prega e diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Você quer cancelar os seus pecados? Arrependa-se e se converta. O arrependimento é tristeza pelo caminho que você escolheu. Conversão é você voltar ao sentido da sua rota, entendeu? Não adianta você se arrepender e vir pelo caminho errado. Puxa vida. Mas vou continuar nele. Teve arrependimento, mas não teve conversão. O arrependimento da salvação é aquele que você percebe que cometeu um erro e muda o sentido da sua vida. Você fumava, se converte, não fuma mais. Você bebia, se converte, não bebe mais. Você se prostituía e se converte, não se prostitui mais. Isso é conversão. Agora, se você confessar seus pecados, ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de todo pecado. A confissão é feita a Jesus. Isaías 55, 7. Agora é um texto no Antigo Testamento que nos dá esperança também. Eu acho muito bom esse texto. Eu já li esse texto aqui para vocês, no estudo sobre o juízo. Dá uma olhada aí na nossa playlist e assista novamente. Aliás, se você quiser participar conosco, interagir, coloque aqui, mande a sua pergunta. Pode ser aqui nos comentários do canal, ou você pode mandar também para o e-mail, que aparece aqui na tela. A Bíblia é o ponto, @gmail.com. Vamos continuar aqui. Olha essa promessa feita em Isaías 55, verso 7. Deixai o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amigos, queridos, existe solução para o problema da nossa existência pecaminosa.
E a solução está em converter-se ao Senhor Jesus. Primeiro, admita seu pecado, que você é um pecador. Segundo, aceite a Jesus como seu Salvador. E olha, aceite no sentido de se arrepender e se converter. Essa aceitação implica em compromissos. Você se arrepende, tristeza pelo pecado, e você se converte, para de praticar o pecado. O último texto é São João 3, 16 a 18. Você conhece muito bem São João 3, 16. Mas eu vou ler o 17 e o 18 para você. O 3,16 diz assim: porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vamos lá para o 17 e 18. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja, Deus tem um propósito, teve um propósito ao enviar seu Filho ao mundo. Era para que todos fossem salvos. Lembre-se que o texto diz assim, o verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, olha a condição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu manifesto minha crença nele? Pelo arrependimento e pela conversão, pela mudança de vida. E observe que o texto foi do verso 17 e diz o propósito do verso 16, confirma o propósito do verso 16. Para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não pensou em uma igreja ser salva. Deus pensou em um mundo para ser salvo. Nesse contexto, você está dentro. Ele espera que você também seja salvo. Mas qual é a condição? Primeiro, admita que você é um pecador. Segundo, confesse o seu pecado. Terceiro, arrependa-se. Não pratique mais esse pecado. E deixe Jesus dirigir sua vida. O verso 18 diz assim, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amigos, isso aqui é muito sério. Não crer em Jesus significa que você já está julgado. Em outras palavras, você já está perdido. O julgamento não é para os salvos. Para os salvos é a absolvição. Não passam pelo juízo. Aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador e vivem a salvação eterna em Cristo Jesus, esperando aquele momento em que ele vai voltar e nos levar para o céu. Você quer fazer parte desse grupo? Eu quero fazer, eu faço questão de fazer parte desse grupo. Mas existem condições. Uma delas é isso, você aceitar o fato de que você é doente, você tomar esse remédio, Cristo Jesus, e nunca mais praticar aquilo que trouxe a doença para você. Entenderam? Da natureza pecaminosa nós vamos ser libertos quando Jesus voltar, mas do pecado que praticamos, nós somos libertos toda vez que confessarmos a Jesus o nosso pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda justiça. Essa é uma promessa bíblica. Então, você tem a solução em tuas mãos. Como alcançar a salvação? E aqui eu finalizo o estudo dessa semana. São 4 textos rapidamente para você entender sobre esse assunto. Primeiro, como alcançar a salvação. Tito é um livrozinho bem pequeno, depois de Hebreus. Epa, eu errei, não é depois de Hebreus não. Depois de Hebreus é Tiago. Tito é exatamente antes de Hebreus. Tem Tito, Filemão e Hebreus. Tito 3, verso 5. Não por obras, praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A salvação não é por obras. Primeiro ponto que você precisa entender. Como é que eu vou alcançar a salvação? Não é pelo seu esforço. A salvação é uma dádiva, ok? Não é mérito seu. Assim como aquele biólogo inventou a penicilina, o mérito é dele, não é seu. Agora, se você não tomar esse remédio, você não tem cura. Então, existe aquele que deu a origem para a solução do problema do pecado. Deus, através de seu Filho, provocou a solução para o problema do pecado. Qual é a minha participação? Assim como eu devo ir na farmácia e comprar o remédio, eu devo ir a Cristo e aceitar o dom que ele tem. É uma escolha. Se você não quiser ir na farmácia, vai morrer doente. Se você não aceitar a Cristo, vai morrer pecador. Então, esse ato de aceitar a Cristo é muito importante. É um ato de fé, não é de obras. Efésios 2, vamos ver esse texto aqui que ele ensina um pouco mais também para nós. Efésios, volte aí. Sua Bíblia tem Atos, deixa eu achar aqui. Romanos, Coríntios, Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos. Esse é o dom gratuito de Deus. Agora, como é que é essa graça? Assim como por Adão e Eva entramos na desgraça, em Cristo nós entramos na graça. Assim como por Adão e Eva o pecado entrou no mundo, assim por Cristo veio a solução. Problema e solução. Entre esses dois estamos nós. E aí, você vai ficar com o problema ou você vai aceitar a solução? Essa é a minha pergunta para você. Responda aí. Você vai ficar com o problema ou vai aceitar a solução? Você que culpa Adão e Eva do pecado, lembre-se de culpar Jesus pela salvação. Culpar aqui no bom sentido, né? Assim como você não teve culpa nenhuma em ter decidido a entrada do pecado, Jesus também morre por você exatamente não ter culpa. Ele tomou para si a sua culpa e morre no seu lugar. Isso é o ato da justificação, da graça de Deus. O pecador, Cristo, morreu no lugar do pecador. É a velha história do Cordeiro. Vamos mais um texto? Atos 15, 11, que confirma isso que eu declarei agora há pouco, de que a salvação é pela graça. Atos 15, 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Esse aqui é um testemunho do apóstolo Pedro, quando ele fala sobre a sua salvação. Cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Efésios 2:8. É um pouco aqui, um pouco ali. A gente vai mexendo na Bíblia, é assim mesmo. Você acabou de sair de Efésios, volta, que a Bíblia vai explicar mais uma coisa para você. Efésios 2:8 diz assim, Efésios 2:8 diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E eu finalizo com o texto de Romanos 8. Olha, a Bíblia vai ensinando ponto a ponto. Romanos 8, versos 1 e 2, diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Não há nenhuma condenação para os que vivem segundo Cristo. Verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Em Cristo nós alcançamos liberdade. E eu convido você a aceitar Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador pessoal. Sem Ele, você está perdido. Com Ele, você tem a vida eterna. Qual é a sua escolha? Que Deus te abençoe, porque na próxima semana eu vou estar estudando sobre a segunda vinda, a volta de Jesus. E aí, você vai estar preparado para subir com Ele? Até a próxima semana. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.